Mais de 2.000 infectados e 40 mortos nas escolas, e a greve dos educadores em São Paulo chega aí à sua terceira semana. O companheiro Antônio Carlos, que é direção da oposição sindical, da nossa corrente sindical Educadores em Luta, fala para a gente aí sobre a mobilização, a situação dessa greve, né? Num momento tão complicado, e uma mobilização que, diferentemente do que aconteceu em anos anteriores aí, alcançar 3 semanas de greve no meio dessa crise, né, não é pouca coisa e é algo muito significativo. O que isso revela da nossa situação atual, companheiro? Bom, os professores realizaram ontem a assembleia do seu sindicato estadual, a POSP, o nosso sindicato, e reafirmaram a decisão da greve. E eu acho que a greve ela vem ganhando força, ganhando terreno político, né? Embora ela encontre bastante dificuldades para acontecer, mas nós temos duas situações muito importantes. Primeiro, é a própria situação de colapso geral no Estado. Só para que os nossos amigos internautas tenham uma ideia, desde a reabertura das escolas, nós já temos mais de 2.000 casos de infecções nas escolas. A produção vai colocar para a gente algumas imagens aí que mostram professores mortos, diretores de escolas, supervisores e agora até alunos. Veja aí algumas imagens. Pode jogar a produção. Enquanto a gente fala, está aí alguns cards, aí, algumas imagens feitas, aí, inclusive pela nossa corrente Educadores em Luta, para lembrar colegas que faleceram, né? Culpa exclusiva da política genocida do governo de João Dória, né? Supervisores de ensino, diretores, professores, e nos últimos dias vem acontecendo a morte de crianças, né? Inclusive essa semana, a mais recente, é uma criança de 13 anos, uma menina, veio a óbito por conta de infecção na Covid. Professora jovem, como a professora Maria Tereza, né, de apenas 32 anos. São mortes na capital e no interior de São Paulo, generalizados em todas as regiões. Só para a gente ter uma ideia, só o estado de São Paulo já contabiliza nas escolas estaduais mais de 1.500 casos. Mas aí você tem no município de São Paulo, onde o outro governante científico, né, que você tem o governante científico, o governador de São Paulo, João Dória, né, o São João Dória da vacina, e veja a imagem dessa criança, uma aluna de apenas 13 anos, falecida em resultado dessa política criminosa. Pois bem, já são 40 pessoas, né, entre mais um aluno aí, Cleverson, né, mostrando aí a situação. É uma política conscientemente genocida, né, para defender os interesses dos bancos, dos donos de escolas particulares, os mercadores, né, do ensino pago. Eles querem abrir tudo a todo custo. Isso vem provocando uma crise até dentro do... Dizem, já há notícias aí na imprensa capitalista que tem setores da área médica, por exemplo, que estão protestando, né, dentro do próprio governo, os chamados técnicos que assessoram o governo, dizendo que seria necessário tomar uma medida mais efetiva, no caso, o fechamento da escola. Só para a gente ter uma ideia, em São Paulo, por exemplo, na região do ABC, de 7 cidades, 5 os prefeitos já decretaram o fechamento das escolas, suspenderam o retorno às aulas, porque a multiplicação dos casos é muito grande. Há uma imensa... Vamos falar daqui a pouco da superlotação das UTIs, né? Mas o São Paulo está em colapso, né? A situação aqui é muito pior, inclusive, do que em Manaus, se a gente comparar, né? Porque se em Manaus nós tivemos toda aquela crise gigantesca, mas nós temos que olhar o tamanho, né, o gigantismo de São Paulo. Aqui nós temos, entrando em colapso, o maior sistema de saúde do país. E no meio disso tudo, o governo mantém a posição de querer funcionar as escolas. Bom, eu queria destacar só mais duas coisas. A importância, né, acho que a produção tem algumas imagens aí para a gente, da mobilização que os professores fizeram essa semana, né? Teve protesto na Avenida Paulista, num dia, inclusive, choveu muito, né? Pode soltar as imagens, por favor, mas sob chuva os professores
fizeram a primeira mobilização de rua, né, em meio à pandemia, contra a política reacionária daqueles setores que não querem ir para o enfrentamento com o governo e aí arrumam tudo que é tipo de desculpa, né? Destacadamente, eu queria destacar a conduta do PSOL, o partido pseudo-radical, né? Aí você não vai encontrar, vai ser difícil alguma foto aí se achar dessa de rua, você não vai encontrar ninguém do PSOL, né? Porque o PSOL está contra as manifestações, está contra a greve, né? Inclusive, a situação chegou a uma crise porque o PCdoB, PSTU, alguns aliados do PSOL aí, alguns que inclusive passam por oposição, vinham votando junto com o PSOL a favor do fim da greve, desde o primeiro contra o início da greve e depois pelo seu fim. Agora, só o PSOL mantém essa posição, mesmo com 40 mortos, 2.000 pessoas infectadas na escola, os psolistas viraram os defensores do Dória dentro da categoria, porque, lógico que eles têm um pretexto, o pretexto é dizer que a categoria não acompanha a greve, o pretexto é dizer que a outra ala da diretoria, que eles fazem parte da direção do sindicato, mas mostra a covardia política, né, de um partido. E ontem me chamou a atenção, eu estava numa assembleia da POS e um professor ligado ao PSOL defendeu que tinha que entrar com ação no Supremo. Veja que interessante. Acabar com a greve e entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. É uma medida que adianta muito mesmo. Todo mundo sabe, né, que o Supremo vai adotar medidas para enfrentar o Dória. Né? Todo mundo sabe que o Supremo no Brasil é super isento, super defensor do povo, né? Não mandou prender o Lula, né? Não se curvou diante dos golpistas. Então mostra, claro, a greve também ela é importante, né? Além de, obviamente, se opor a essa carnificina, mas para educar politicamente os trabalhadores, né, de quem, de fato, são os defensores de uma política de luta da classe trabalhadora e quem são aqueles que fazem firula, vão nas eleições fazer encenação, pousar de radicais, mas que na hora H, inclusive no programa Comando de Greve, que vai ao ar de segunda a sexta, um programa dos professores às 20h30 aqui no canal, vamos mostrar aqui essa semana as imagens dos dirigentes do PSOL defendendo o fim da greve, porque no meio disso tudo ainda tem gente que diz que é calúnia do PCO, né? Mas os professores que estão participando das passeatas, que estão nos atos, que estão nas assembleias, estão vendo, né, a posição desse partido que faz discurso, né, se dizendo até, tem discurso até de deputado do PSOL declarando amor à greve, que a greve é linda, merece ser apoiada, mas na hora H eles agem para derrotar a mobilização. E não é um problema, não é um problema de fundo moral. E, logicamente, é uma imoralidade ser sindicalista dos professores, ver o professor morrendo e defender o retorno ao trabalho. Mas é resultado da política de frente ampla, né, da política de aliança com a direita golpista, como é o caso do Dória, que esses setores levam adiante. Né? O PSOL, o PCdoB, eles são defensores dessa política, que a esquerda tem que se juntar com os genocidas, né, com aqueles que fingem que são oposição ao Bolsonaro, para levar adiante essa luta. Eu acho que até era bom, tem uma charge aí que fala de oposição, quem é a oposição, o Bolsonaro, vou devolver para você, na sequência a gente podia até mostrar, né, porque é muito importante essa ideia, essa situação é muito esclarecedora de quem é a oposição no Brasil. Né? Vai lá, Rafael. Não, justamente. A charge do companheiro J. Camelo, ela é muito instrutiva, né? É um retrato fidedigno da realidade política, vamos colocar aí, né? Agora, o repórter da Bobo, né? Vamos conversar aqui com o líder da oposição e da situação no Congresso Nacional. É o papel, né, é o papel parlamentar aí que a gente tem. E vamos comentar um pouquinho sobre isso também, tratando da política, porque tem a discussão sobre eleições 2022, tem a discussão sobre a candidatura do ex-presidente Lula e a tentativa aí dentro do PT, né, de uma chapa tucana.